pensar com vocês sobre o tema A Lei de Deus. Nós estamos aqui continuando as nossas exposições em Romanos e agora iremos pensar em Romanos capítulo 7, do verso 7 até o verso 13. E diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Bom, meus irmãos, antes de explicarmos o texto e aplicarmos o texto, eu preciso fazer uma consideração preliminar. Neste texto, o apóstolo Paulo, ele usa o pronome pessoal eu de uma forma não convencional. Vamos dizer que esse é um dos textos mais difíceis de interpretar na Escritura Sagrada. Essa perícope, ou essa porção de texto do verso 7 até o verso 13, está repletas de eu, me e uma série de verbos na primeira pessoa do singular. A questão é de quem Paulo está falando nesse texto. E há variadas interpretações. Uma linha diz que o apóstolo Paulo, na verdade, está falando sobre Adão, que esse texto encontra paralelos com a experiência de Adão. Outra linha vai dizer que Paulo está traçando uma autobiografia sua. Outra linha vai dizer que Paulo está falando sobre uma experiência comum da vida cristã. E outra linha vai dizer que, na verdade, Paulo está aqui personificando um judeu, trazendo essa experiência de uma grande crise pessoal em um momento de pré-regeneração, quando o judeu está ali considerando a lei está revelando o pecado em seu coração e ele está próximo a uma real experiência de conversão. Então, você já pode perceber que esse texto ele não é tão simples assim. A nossa primeira impressão, quando nós lemos esse texto, é que Paulo está traçando um relato biográfico e que a experiência que ele relata aqui é uma experiência que é comumente vivida por qualquer cristão. Mas eu quero pedir que você me acompanhe nesse texto para que a gente possa perceber as nuances que nós encontramos aqui. Bom, esse texto ele nos dá algumas pistas para que a gente possa caminhar. Então preste atenção. Em primeiro lugar, Paulo está descrevendo alguém que ainda está subjugado pelo poder da morte. Ele diz no verso 9, e eu morri. No verso 10, ele vai dizer, produziu morte. No verso 11, me matou. No verso 24, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? É difícil imaginar que Paulo esteja falando sobre um convertido quando ele apresenta alguém que ainda está debaixo do jugo da morte. Nós vimos no capítulo 6, no capítulo 7, que o regenerado ele passou da morte para a vida. Ele morreu com Cristo Jesus e ressuscitou com Cristo Jesus. Em segundo lugar, Paulo aqui ele está descrevendo alguém que ainda é escravo do pecado. Ele diz no verso 14, fui vendido como escravo ao pecado. No verso 15, não faço o que desejo. No verso 17, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Nós já vimos também, em mensagens anteriores, que o verdadeiro convertido, ele não é mais escravo do pecado. E aqui Paulo ele retrata alguém que é escravo do pecado. Agora, em terceiro lugar, e o que deixa a interpretação desse texto ainda mais difícil, é que Paulo ele descreve alguém que reconhece a importância da lei e deseja a lei. O texto diz, lá no verso 12, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. No 14, sabemos que a lei é espiritual. No 16, a lei é boa. E no 22, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. E agora o apóstolo Paulo ele descreve alguém que tem prazer na lei de Deus. Como então unir essas pistas?
Por um lado, Paulo está falando da experiência de um não convertido, que está sob o poder da morte e sob a influência do pecado. E por outro lado, Paulo está falando de alguém que deseja a lei de Deus. Quem é esse eu? Qual é a real identidade deste eu? Bom, o texto ele parece indicar que Paulo está personificando um judeu, ou então Paulo está relatando a sua experiência de pré-regeneração, quando ele passou da sua obediência à lei como judeu para uma experiência de regeneração. Parece que o que Paulo está fazendo aqui é mostrar, à luz da sua experiência pré-cristã, ou através da personificação de um judeu, Paulo está mostrando aqui o que acontece na fase de transição da convicção do pecado, dada pela lei, para uma conversão verdadeira. Essa crise, uma espécie de uma crise pessoal que acontece nessa experiência chamada de pré-regeneração. Essa posição ela parece a mais coerente porque ela considera que este eu não é totalmente um não convertido, porque o texto diz que no íntimo ele deseja a lei de Deus. Mas também não pode ser considerado um regenerado completo, pois ainda é escravo do pecado. Então, portanto, irmãos, o apóstolo Paulo parece nos mostrar que este eu é alguém que está em uma crise pessoal com a lei. Ele está a caminho do novo nascimento em um estado de pré-regeneração. Essa é a posição que eu adoto e é a posição defendida pelo grande exegeta John Murray. E ela me parece mais coerente. Na história da igreja, nós temos alguém que parece ter se aproximado desse relato do apóstolo Paulo, o próprio Martinho Lutero. Martinho Lutero, nós vemos ali em sua biografia, os seus historiadores nos mostram que ele teve uma experiência de uma real crise pessoal, onde ele começou a colocar em xeque as suas antigas convicções. E aquilo lhe trouxe grande pesar, quando então ele entendeu a doutrina da justificação pela fé e teve uma experiência de conversão legítima. Algumas pessoas passam por uma experiência como essa. Essas pessoas, elas são apresentadas ao Evangelho, mas primeiro a lei revela o pecado em seus corações. Elas confrontam o seu próprio coração com aquela verdade. Elas se sentem incomodadas. Até que um dia o Evangelho de Deus, de maneira graciosa, tira aquele pesar sobre os seus ombros e ela então tem uma real experiência de conversão. Então parece que o que Paulo está nos mostrando aqui é que esse eu, que nós vamos ver nesse texto, trata-se ou da experiência de Paulo na sua transição da sua vida como um judeu, como um fariseu para a vida cristã, ou de qualquer judeu que também passou pela mesma experiência. Bom, agora nós vamos entrar no nosso texto propriamente dito e nós vamos dividi-lo em 3. O tema da nossa mensagem é a lei de Deus. Então nós iremos dividir o nosso texto em 3 e eu vou concluir com algumas considerações finais. Então, em primeiro lugar, do verso 7 até o verso 8, nós aprendemos o seguinte: a lei não é pecado. Essa é a afirmação que o apóstolo Paulo nos dá aqui. Você deve ter notado algo de familiar nesse texto. Nós estamos do verso 7 até o verso 8. Você deve ter notado algo de familiar nesse texto. Paulo aqui, mais uma vez, ele usa um artifício retórico, antecipando uma pergunta que algum opositor seu poderia fazer em relação ao seu ensinamento sobre a lei. Que diremos então? A lei é pecado? Paulo antecipa. Lá no capítulo 6, no verso 1, Paulo ele já havia feito um questionamento semelhante. Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Interessante que o apóstolo Paulo ele usa esses artifícios retóricos nos mostrando que muito provavelmente algum opositor poderia se levantar apresentando alguma distorção sobre o seu ensinamento sobre a graça e seu ensinamento a respeito da lei. A gente deve convir que o ensinamento de Paulo sobre a graça e seu ensinamento sobre a lei não era um ensinamento simples. E ele usa esses artifícios retóricos antecipando algumas perguntas que os seus opositores poderiam fazer. Mas é interessante notar o seguinte: no capítulo 6, quando Paulo diz vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, antecipando essa possível pergunta de um opositor, Paulo ali ele defende a graça.
Ali ele mostra que a graça ela não incentiva a prática do pecado, mas a graça incentiva a santidade. Mas agora aqui no capítulo 7, no verso 7, quando Paulo ele dá um enfático não, dizendo de maneira nenhuma, mostrando que a lei de fato não é pecado, Paulo aqui ele defende a lei. Portanto, nós temos um Paulo defensor tanto da lei quanto da graça. Quando Paulo diz que nós estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei, Paulo não está minimizando a lei. O que Paulo está fazendo ali, colocando essa antítese entre graça e lei, Paulo está mostrando qual é a forma de justificação. E a forma de justificação se dá pela graça e não pela lei. Paulo não minimiza a lei, ele só mostra que a função da lei não é justificar. Essa é a tarefa da graça. E como nós vimos no nosso sermão anterior, a lei ela é incapaz de salvar, porque esse não é o propósito da lei. Mas aqui nesse texto, Paulo nos mostra qual é a real função da lei. Revelar o pecado. Ele diz, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas logo a seguir no verso 8, Paulo nos mostra que o real problema do homem não é a lei, mas o pecado. Não foi a lei que gerou cobiça no coração do homem. A lei apenas revelou o pecado que já estava lá. Pois sem a lei, diz o apóstolo Paulo, o pecado está morto, ou seja, não revelado. Portanto, a lei ela surge com o propósito de revelar o pecado. Interessante que o apóstolo Paulo ele usa o 10º mandamento para dar esse exemplo, a cobiça. Lembrando que nós estamos pressupondo que esse eu, tratado aqui pelo apóstolo Paulo, diz respeito ou à sua experiência enquanto judeu, ou à experiência de transição, de pré-regeneração de qualquer judeu. É interessante que esse 10º mandamento, não cobiçarás, ele é diferente dos outros. A ideia seria o seguinte, um judeu ele poderia estar plenamente convicto da sua aceitação por parte de Deus por conta da sua obediência, porque ele guarda o sábado, porque ele não adultera, porque ele não mente. Essa obediência, que tem esses aspectos externos e visíveis, poderia dar essa confiança e essa segurança ao judeu. Mas quando ele chega, então, no 10º mandamento, então ele percebe que ele não é tão bom quanto ele pensava que era. Porque o 10º mandamento está no coração, é invisível. Não se trata de algo visível, como guardar o sábado, como não mentir. Não cobiçarás é um pecado invisível. E cobiça é o desejo ardente por aquilo que é proibido. Cobiça é todo tipo de desejo ilícito. É interessante notar que, diferente de outros pecados manifestos, a cobiça ela se enrosca no coração. E parece que foi diante desse 10º mandamento que esse judeu, personificado pelo apóstolo Paulo, teve então essa crise, onde ele percebeu que ele não era tão justo quanto ele pensava que era. Interessante que no livro Confissões, o clássico livro de Santo Agostinho, Agostinho ali ele compartilha um pouco da sua experiência quando ele tinha 16 anos. Ele vai dizer que ele estava ali com alguns amigos, alguns colegas seus, e eles se uniram para roubar uma pereira, pegar umas peras, E ele vai dizer que ele sacudiu aquela árvore, as peras caíram, mas ele não fez aquilo, ele não roubou aquela pera porque ele estava com fome, por necessidade, porque depois ele pegou aquela pera e jogou aos porcos. Ele relata que ele fez aquilo simplesmente pelo prazer de roubar. Simplesmente pelo desejo de infringir a lei. E ele mesmo questiona, dizendo, como pude achar prazer no ilícito? Isso é cobiça. É o desejo restrito por violar a lei. Simplesmente por violar. Não por uma questão de necessidade, mas por desejo. Portanto, tome cuidado com a cobiça. O moralista ele pode dizer, olha, eu não roubo, eu sou uma pessoa que pago os meus impostos, pago as minhas contas, está tudo em dia, Mas o seu coração ele pode evidenciar algo totalmente diferente. O desejo pelo sexo ilícito, o desejo irrestrito e refreado por aquilo que é impuro. As pessoas não veem, mas ele sabe. E o 10º mandamento condena. Não cobiçarás. Portanto, nós vimos aqui em primeiro lugar, do 7 ao 8, que a lei não é pecado. Agora, em segundo lugar,
nós vemos o seguinte: a lei não salva. Essa não é a função da lei. Do verso 9 ao 10 nós vemos esse ensinamento. Ou melhor, isso mesmo, do verso 9 ao 10 ao 11 nós vemos esses ensinamentos. Nesses 3 versos aqui, Paulo ele continua personificando esse judeu que foi convencido pela lei de que é alguém corrupto, de que é alguém mau. A experiência, então, ela é terrível. E nós encontramos aqui um homem em total desespero. Um homem que, ao identificar a corrupção de seu coração e perceber que é mau, então ele está em total desespero. E nós vemos isso nesses 3 versos. Em primeiro lugar, esse homem, em crise, em total desespero, por conta da depravação do seu coração, ele se vê influenciado pelo poder do pecado e da morte. O texto diz: o pecado reviveu e eu morri. Ele sente os efeitos do pecado e da morte em sua vida. Em segundo lugar, ele se frustra, pois ele descobre que a lei foi incapaz de produzir vida. Ele diz: descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Realmente parece ser um judeu que confiava que a sua obediência à lei iria lhe produzir vida. Mas a sua experiência foi de morte. Ele não conseguiu obter aquilo que ele desejava através da obediência à lei. Em terceiro lugar, ele se vê enganado pelo pecado. A ideia é que o pecado faz muitas promessas, mas ele não as cumpre. O texto diz: pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. Aqui nós vemos um homem em crise. Por isso que nós falamos que é realmente, possivelmente, o relato de uma experiência, não de um não convertido de maneira absoluta, uma pessoa que realmente despreza a Deus, mas de um não convertido, uma experiência de pré-regeneração. Uma pessoa que não nasceu de novo, mas que está nesse processo sendo convencido pela lei da gravidade do seu pecado. Porque aqui ele percebe a gravidade do pecado, ele percebe que ele está morto, e ele percebe que foi insuficiente o poder da lei para lhe produzir justificação. E ele percebe também que o pecado o enganou. Toma cuidado, porque o pecado ele engana. O pecado ele faz uma promessa de prazer. O pecado ele faz uma promessa de deleite. As pessoas não irão ver. Eu estou distante, eu estou longe, aqui distante da minha casa, aqui distante do meu estado, aqui guardadinho no meu quarto, ninguém me verá. Será apenas 1, 2, 3, 5, 10, 20 minutos de prazer, logo passa. O pecado engana. O pecado ele produz a morte. O pecado ele não dá aquilo que ele promete. Essa é a terrível experiência descrita nesse texto. Em terceiro e último lugar, nós vemos a seguinte afirmação: a lei é santa, justa e boa. Portanto, em primeiro lugar, nós vimos que a lei não é pecado. É uma defesa do apóstolo Paulo em relação à lei. Segundo, a lei não salva, porque essa não é a sua função. Em terceiro e último lugar, nós vimos que a lei é santa, justa e boa. Nós vemos isso então no verso 12 ao verso 13. Então veja, por fim aqui Paulo ele declara que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, as exigências da lei são exigências santas e justas, mas também são boas, ou seja, são benéficas em suas intenções. Paulo não despreza a lei. Paulo não é, como um termo cunhado por Martinho Lutero, um antinomista. Paulo ele não despreza a lei em favor da graça, ele defende tanto a graça como defende a lei. Bom, mas um antinomista, alguém que despreza a lei, poderia perguntar: bom, o que é bom se tornou imótil para mim? E Paulo responde mais uma vez com enfático: de maneira nenhuma. Paulo ele já deixou claro que a lei não dá origem ao pecado e muito menos à morte. A lei revela o pecado que está presente e a lei o condena. E Paulo aqui nesse texto ele termina o seu argumento mostrando que na verdade o pecado ele funciona como um parasita. O pecado ele se apropria da lei para mostrar, como ele diz aqui no finalzinho do texto, que ele é extremamente pecaminoso. E como o pecado faz isso? Como o pecado, como um parasita, ele se apropria do benefício da lei para mostrar que ele mesmo, como pecado, é extremamente pecaminoso. O apóstolo Paulo diz o seguinte: o pecado produziu morte em mim por meio do que era bom. Como isso? Não é? Voltando mais um pouquinho, lá no verso 11, o apóstolo Paulo diz: pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento. Como que o pecado se apropria da lei que é boa para produzir morte?
Bom, o termo oportunidade, ele era usado como referência a bases de operações militares. É assim que o pecado age. Ele estabelece uma base em nossos corações e se vale da força do mandamento que é bom para nos condenar. Por exemplo, quantas vezes você lutou internamente com o desejo de passar o farol vermelho? Você sabe que é proibido, mas você lutou internamente contra aquele desejo, talvez tenha passado. Ou então, o desejo de passar por cima de um gramado, pegar um atalho, mesmo que tenha uma plaquinha escrita ali, não pise na grama. Ou então, ultrapassar, nem que seja por alguns poucos centímetros, o nosso pé daquela faixa amarela de segurança lá do trem, lá do metrô. Quantas vezes você lutou para ir para uma fila, né, vazia, reservada apenas para idosos e gestantes, mas a fila estava vazia, ninguém ia ver, ia ser rapidinho. Ou então estacionar em um lugar proibido por alguns minutos. Quantas vezes você lutou com essa inclinação interna para fazer aquilo que era proibido? Bom, é nesse sentido que o apóstolo Paulo nos mostra que o pecado ele se apropria, ou melhor, ele faz uma base nos nossos corações e se apropria da lei para violá-la, a fim de se mostrar extremamente pecaminoso. Esse desejo ou cobiça por violar a lei é o que o pecado faz quando está acampado em nossos corações. Quando nós cedemos e pecamos, o problema não está na lei, mas em nós. O problema não é a lei, o problema é o pecado. O pecado apenas se apropriou da lei, aproveitou da oportunidade para que nós fôssemos condenados. Eu dei alguns exemplos simples aqui, mas algumas pessoas se sentem impelidas a cometerem os mais graves delitos. O pecado está acampado no seu coração e se apropria da existência da lei para violá-la. Então se mostrar extremamente pecaminoso. Portanto, nós vimos aqui que a lei não é pecado, que a lei não salva e que a lei é santa, justa e boa. Por fim, eu quero trazer algumas considerações finais. Bom, nós vimos então, em primeiro lugar, que o problema não é a lei de Deus. A lei é santa, justa e boa. A lei de Deus, ela é santa, justa e boa. O problema é o pecado. Em segundo lugar, nós vimos que a lei é incapaz de salvar. Não tente ser aceito por Deus através da sua obediência, através dos seus próprios méritos. Isso é impossível. A lei ela não foi dada como caminho para a salvação. De forma alguma. A função da lei é revelar o pecado e condenar o pecado. Em terceiro lugar, nós devemos desprezar a lei e confiar somente na graça? Não. Nós vimos que o apóstolo Paulo ele é tanto um defensor da graça quanto um defensor da lei. Tradicionalmente, os reformados eles enxergam um tríplice uso da lei. A lei é válida para nós. Nós que somos cristãos de fato, a lei ela tem a sua validade para nós. E o tríplice uso da lei usados pelos reformadores são o seguinte: em primeiro lugar, o uso político. Ou seja, a lei ela pode ser usada pelo governo civil para reprimir o comportamento de homens maus e trazer ordem social. A lei ela pode ser usada para reprimir o comportamento de homens maus. Esse é o uso político. Em segundo lugar, o uso pedagógico da lei. A lei ela revela o pecado, ela traz a convicção do pecado e cria um senso de necessidade espiritual. A lei prepara o caminho até Cristo, como um professor, como um tutor, nos conduz até Cristo. Em terceiro lugar, o uso didático da lei. Nós cristãos, nós não somos salvos pela lei, mas salvos pela graça uma vez, agora nós podemos enxergar na lei de Deus a vontade expressa do nosso Senhor. E agora nós podemos viver de acordo com aquilo que Deus espera de nós pela operação do Espírito Santo. E você que me ouve e ainda não teve uma experiência de novo nascimento, eu quero te dizer que você é pecador. A lei revela a cobiça no seu coração. Isso te faz culpado diante de Deus. Mas se você crê em Jesus Cristo como seu Redentor, a ira de Deus, então, ela é demovida de sobre a sua vida. Se você confessar os seus pecados e confiar em Cristo para a sua redenção, então os seus pecados são colocados sobre Cristo. A justiça de Cristo é colocada sobre você. A justificação. Você é aceito por Deus não por obediência, mas pela graça do Redentor Jesus Cristo. A salvação não é pela lei, portanto, é pela graça por meio da fé. Confie em Jesus Cristo para a sua salvação. E você então experimentará o poder libertador do Espírito na sua vida, lhe ajudando diariamente a vencer o pecado, seja a cobiça ou qualquer outro. Bom, se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem fez sentido para a sua vida, eu quero pedir que você curta esse vídeo, eu quero pedir que você se inscreva no canal da nossa igreja e compartilhe essa mensagem.
No nosso próximo vídeo, na próxima exposição aos Romanos, nós veremos um pouquinho mais sobre esse conflito desse homem que está em uma experiência de pré-regeneração. Que Deus te abençoe e até a próxima.